problema não é termos crenças. Eu tenho falado sobre profecia autorrealizadora e como acabamos vivenciando na nossa vida exatamente aquilo que queremos evitar a partir de crenças que formamos no início da nossa vida. E o problema não é termos crenças. Isso vamos sempre ter, inclusive inconscientes. A questão é se a crença está nos ajudando ou nos limitando. Qual a qualidade dessas crenças e como elas estão atuando na nossa vida? Eu vou explicar isso com um exemplo bem detalhado no final para ficar mais claro. Então vamos lá. Quando eu falo sobre crenças, eu estou falando sobre tudo aquilo em que eu acredito ser real. A gente está sempre acreditando em alguma coisa. Crenças que têm base de realidade, como eu acredito que eu não posso voar igual um pássaro, eu acredito que comer feijão me faz bem. Ou crenças mais pessoais, mais espirituais, crenças sobre si, sobre o mundo, positivas e negativas. Ou crenças mais subjetivas, como eu acredito que eu sou capaz ou que eu não sou capaz. Crenças inconscientes que a gente nem racionaliza e que a gente nem percebe que está acreditando, tanto positivas quanto negativas. Muitas dessas crenças construímos na infância, quando estamos reconhecendo o mundo e a nós mesmos. Quem somos, como o mundo funciona, o que é cada coisa, como funcionam as relações, como eu preciso me comportar para ter as minhas necessidades atendidas e assim por diante. Estamos sempre acreditando em muitas coisas. Isso faz parte. E o nosso comportamento será naturalmente adequado às crenças que temos, certo? Se eu acredito que algo é real, eu me comporto a partir disso que eu acredito ser a realidade. Meu comportamento é adequado àquilo que eu acredito ser real. Então, meu propósito aqui é focar nas crenças que estão no nosso inconsciente, mais subjetivas, construídas lá na nossa infância. E a questão é que, muitas vezes, nos comportamos de acordo com algumas crenças que construímos a partir desse olhar de criança, que pode estar desatualizado. Crenças sobre o que eu sou, como o mundo é, como as coisas funcionam, como as relações funcionam. Algumas dessas crenças podem ser positivas, que te ajudam a expandir, e algumas negativas, que têm como efeito encolher, estagnar, prender, esconder. Elas tiveram uma função lá atrás de sobrevivência, quando elas foram construídas, elas tinham uma funcionalidade. Mas determinadas crenças, quando não são atualizadas, se tornam crenças limitantes. Construímos a nossa maneira de enxergar a vida a partir do que acreditamos ser a realidade. E devido à nossa interpretação da realidade, podemos seguir circulando no mesmo ponto limitante, dependendo da crença raiz que temos. Então vamos de exemplo. Vamos imaginar que existe uma crença raiz inaugurada na infância que é: nada do que eu faço é suficiente para ser amada. Essa crença pode vir de um ponto de dor de não sou vista. A criança não se sentia enxergada nas suas qualidades, por quem ela era, e não se sentia amada por isso. E a partir dessa sensação, essa criança se sentiu muito insegura, com muito medo de, por achar que não era amada, não era vista, acabar sendo abandonada pelos pais e ficando sozinha. E para uma criança, ficar sozinha é aterrorizante, porque envolve a sua sobrevivência. É um medo da aniquilação. Então ela passa a criar comportamentos defensivos para resolver essa questão e tentar garantir a presença dos seus cuidadores. E aí na infância ela passa a moldar o seu comportamento para só mostrar o que poderia agradar os pais, tentar ser perfeita em tudo e não dar trabalho nenhum. E essa interpretação da realidade ao longo do tempo foi construindo algumas outras crenças derivadas, como não sou boa o bastante, não mereço, não sou capaz, ninguém me ama realmente, não sou digna de amor e admiração e por aí vai. Na fase adulta, se isso continua cristalizado inconscientemente, essa pessoa pode se perceber, por exemplo, com uma dificuldade em prosperar financeiramente, mesmo tendo todas as possibilidades para que isso aconteça, se mantendo de alguma maneira ainda dependente dos pais, precisando do suporte deles. Nos relacionamentos, acaba vivendo dinâmicas repetidas onde não se sente vista e amada por quem é, inconscientemente segue reproduzindo o mesmo ciclo lá de trás. Como acredita que nada do que fizer será suficiente, não coloca confiança nas suas ações profissionais, não sustenta muito tempo os movimentos de trabalho até que prosperem, mantendo uma energia mais baixa para a realização, não banca movimentos mais ousados por não acreditar que é capaz, o que a mantém precisando de algum suporte financeiro, material ou emocional dos pais, não conquistando a sua autonomia e independência. E isso a garante a sensação de amparo dos pais que sentia necessidade de garantir na infância, afastando a ideia de ficar sozinha, porque acredita que isso é aniquilador. A dinâmica dessa estrutura base se mantém porque, inconscientemente, ainda acredita que, ao não conquistar a autonomia, está se protegendo de não ficar sozinha. Esse ganho secundário sustenta a dinâmica.
Assim, todo movimento de expansão que pode gerar independência e autonomia gera um medo profundo no seu sistema, porque ela não acredita que é capaz de dar conta. E com isso acaba reproduzindo a crença inicial de que não adianta o que eu faça, nada é suficiente para ser amada, reconhecida, e segue sentindo muito medo de ficar sozinha, porque se não tem autonomia, ficar sozinha continua sendo uma ideia aniquiladora. Então ela segue reproduzindo o mesmo círculo lá de trás, sem perceber. Assim como seus relacionamentos, onde tenta se moldar para ser amada ou está sempre dando o seu melhor, tentando ser perfeita, e mesmo assim continua se sentindo não vista, sem amparo, sem acolhimento. Porque, na verdade, a sua criança interior, essa parte nossa que carrega os registros da infância, ainda está sentindo tudo aquilo. As crenças derivadas, elas costumam estar um pouquinho mais acessíveis ao consciente do que a crença raiz, porque estão um pouquinho mais na superfície. Às vezes você já até tem consciência de algumas crenças negativas, mas ela segue forte porque ainda não acessou a base original dela. E por isso a importância de trabalharmos a nossa criança interior, criar relação com ela para podermos acolher e cuidar dessa parte em nós enquanto adulta. E compreender a dinâmica inconsciente da crença raiz para poder atualizar essa crença para os dias atuais, com os recursos adultos que você já tem. Porque senão seguimos nos norteando por crenças e dinâmicas que já não têm mais um papel funcional na nossa vida hoje. Fez sentido por aí? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou respondendo no próximo vídeo. Eu sou Luísa Restelli, psicóloga e psicoterapeuta corporal. Se você quiser saber mais como eu posso te ajudar, entre em contato.